EFT Perguntas e Respostas. EFT Perguntas e Respostas é uma série de vídeos onde eu respondo a perguntas a respeito do uso do EFT. Este é o vídeo número 244, pergunta 244. E a pergunta é sobre superar o medo de falar em público. Aqui está a pergunta original. Quais são os passos para usar EFT para superar o medo de falar em público? Quais são os passos para usar EFT para superar o medo de falar em público? Primeiro, vamos falar um pouco sobre medo de falar em público. O medo de falar em público é um medo muito conhecido, bastante significativo na vida das pessoas. É um dos medos mais frequentes na nossa vida. Dizem, inclusive, que para algumas pessoas o medo de falar em público é até maior do que o medo de morrer. Bom, como esse medo de falar em público se manifesta na vida de uma pessoa? A pessoa fica nervosa, sente boca seca, sente tremores, sudorese, batimentos cardíacos acelerados, tem crise de pânico, pensamento acelerado, esses e mais outros sintomas. Quando as pessoas pensam em falar em público, podem apresentar esses ou outros sintomas. E qual é o impacto do medo de falar em público na vida profissional e também na vida pessoal? No âmbito profissional, se apresenta na forma de dificuldades que as pessoas têm diante de participar de reuniões, realizar palestras, dar entrevistas, fazer apresentações em reuniões. Como a pessoa tem medo de falar em público, a pessoa tende a evitar essas situações. E quais são as consequências desse medo de falar em público no âmbito profissional? Pode ocorrer estagnação profissional, pode haver perda de oportunidades, pode haver frustração, baixo desempenho, baixa produtividade. Enfim, o medo de falar em público vai atrapalhar e muito a vida profissional de uma pessoa. E no âmbito pessoal, o que acontece na vida de uma pessoa quando tem medo de falar em público? O medo de falar em público no âmbito pessoal acaba interferindo muito na qualidade da comunicação. E essas pessoas tendem a evitar participar de eventos e reuniões. As consequências, o relacionamento fica mais pobre, justamente porque a pessoa tende a evitar participações em encontros, reuniões, e mesmo quando essas pessoas participam, tendem a ficar mais retraídas, isoladas, não conseguem estabelecer uma comunicação mais satisfatória com outras pessoas. Então, de onde vem todo esse medo de falar em público? Normalmente, vem de experiências passadas negativas, vem das expectativas negativas, vem da necessidade de aprovação, vem de crenças limitantes. Experiências passadas negativas. Aqui, no caso, é basicamente experiências traumáticas. Então, a pessoa passou por alguma situação diante de um público que foi
traumática. Isso acabou fazendo com que a pessoa tenha medo de falar em público. As pessoas muitas vezes têm medo de julgamento. Ou seja, essas pessoas têm uma necessidade muito grande de aprovação. Então, elas não suportam algum sinal de reprovação, de não aprovação. E quando a pessoa imagina falando em público, é claro que dentro de um público, nem todos vão gostar, nem todos vão aprovar. Isso pode ser assustador para a pessoa. E as crenças limitantes são ideias que atrapalham. Por exemplo, a crença de que minha opinião não é importante. Com isso, eu me calo, eu deixo de falar aquilo que eu penso. Ou então, a crença de que vão rir de mim se eu errar. Para não correr esses riscos, eu deixo de falar. Agora, estamos aqui para usar EFT para superar o medo de falar em público. Se você é novo em EFT, se você ainda não conhece EFT, então faça este curso gratuito de EFT, EFT em 6 passos, mizuji.com.br/EFT-6P. Fazendo esse curso, você vai adquirir o conhecimento mínimo necessário para bom aproveitamento de meus vídeos de EFT. E mesmo que você tenha algum conhecimento de EFT, ainda assim eu recomendo que você assista a este curso, porque muitas vezes as pessoas conheceram versões de EFT diferentes da versão que eu utilizo. EFT são os iniciais dessa expressão, Emotional Freedom Techniques, EFT. Técnicas de liberdade emocional, técnicas de libertação emocional, técnicas de liberação emocional. O que EFT faz? EFT proporciona liberdade emocional para quem pratica. O que significa liberdade emocional? Liberdade emocional significa você estar livre, ficar livre de emoções negativas. Emoções como raiva, medo, tristeza, culpa, vergonha. Todo esse grupo de emoções e sentimentos que atrapalham nossas vidas. E por que é tão importante você ter a liberdade emocional? Porque com a liberdade emocional, você tem a clareza de pensamentos. Você consegue pensar com clareza. E com pensamento claro, você tem maiores chances de tomar boas decisões. O oposto da liberdade emocional é a escravidão emocional. Ou você tem a liberdade emocional, ou você está sendo escravo de suas próprias emoções. A escravidão emocional é quando você está sob o comando de suas próprias emoções. Ou seja, as emoções mandando em sua vida, raiva mandando em sua vida, tristeza mandando em sua vida, vergonha mandando em sua vida. E o que acontece quando essas emoções mandam em sua vida? Você acaba tomando decisões ruins. E se você toma decisões ruins, você tem resultados ruins. Isso não é nada interessante. Como usar EFT para superar o medo de falar em público? Primeira coisa que você vai fazer é identificar o próximo evento no qual você vai ser solicitado a falar. Falar diante do público.
Qual é a próxima oportunidade de você falar em público? Identifique esse evento específico. Específico significa é aquele evento, aquela reunião, aquela apresentação. E ao pensar nessa cena, no evento futuro, você vai identificar a cena específica que causa medo. Qual é a cena que vem à sua mente que provoca esse medo de falar em público? E ao trabalhar com EFT, procure focalizar o desconforto que você sente ao focar naquela cena, ao invés do pensamento. Então, ao invés de você focar no pensamento, foque no desconforto. Do que estou falando? Desconforto é aquilo que você sente. Emoção ou sensação no corpo. Você pode sentir medo, pavor, preocupação, ou então a sensação no corpo. Respiração curta, coração acelerado, tensão nos ombros, estômago apertado. Você já conhece. Uma vez você tendo identificado o evento, a cena que assusta e o desconforto que aquela cena traz para você, você vai aplicar o EFT para esse desconforto. Vai aplicar o EFT para o desconforto específico. Se você sente palpitação, vai fazer EFT para a palpitação. Se você está com medo de ser criticado, você vai fazer EFT para o medo de ser criticado. Se você sente vergonha, você vai fazer EFT para a vergonha. Pode ser que você tenha tudo isso ao mesmo tempo. Nesse caso, escolha aquele desconforto mais forte. Não misture vários desconfortos. E você vai aplicar EFT para cada desconforto separadamente. Um desconforto de cada vez. Você vai pegar um desconforto, por exemplo, palpitação. Embora sinta esta palpitação, ao pensar naquela cena da minha apresentação da próxima semana, eu me aceito profunda e completamente. Você vai fazer isso até sentir mais alívio, você não sentir mais aquele desconforto. Quando você chega nesse ponto, volta para aquela cena e verifica se outros desconfortos ainda estão presentes. Se algum outro desconforto estiver presente, ou se aparecer algum desconforto que não estava presente, você vai pegar esse desconforto e vai aplicar a EFT para esse outro desconforto. Então, digamos que você fez para palpitação e naquele momento o único desconforto que você estava sentindo era palpitação. Fez EFT, não sente mais palpitação, mas agora, ao voltar para aquela cena, você sente medo de ser criticado. Então, você vai fazer EFT para esse medo de ser criticado, até esse medo desaparecer. Por outro lado, se você tinha vários desconfortos e você escolheu palpitação porque era o mais forte, você vai fazer EFT para palpitação. Quando retornar para a cena, pode acontecer que esses outros desconfortos ainda estejam lá ou talvez tenham desaparecido. Se tiver desaparecido, então a questão está resolvida. Mas se algum desses desconfortos estiver presente, você vai fazer rodadas de EFT para aquele desconforto que ainda está presente. Você vai fazer isso para cada evento. Vai pegar um evento
uma cena até se sentir confortável. No nosso exemplo, digamos que você identificou um evento futuro. Próxima semana você vai participar de uma reunião onde você vai ter que fazer uma apresentação. Você identificou a cena, fez EFT, não sente mais desconforto, então você vai fazer o quê? Você vai fazer uma coisa chamada ponte ao futuro. O que é isso? Você faz essa pergunta para si mesmo. Como será o próximo evento? Aqui no caso, essa reunião da próxima semana, onde você vai fazer a apresentação. Ao pensar nessa cena da próxima semana, qual é a sua primeira reação? Não é para pensar, é para sentir. O que você sente? Se a primeira reação for positiva, ou seja, você se sente confiante, você se sente tranquilo, você tem um pensamento de que vai dar tudo certo, então está ótimo. Agora, se a reação for negativa, isso significa que surgiu mais desconforto. Ao fazer essa pergunta, como será o próximo evento, você sente uma dúvida. Então faça EFT para essa dúvida. Você sente um frio na barriga? Faça EFT para o frio na barriga. Até você se sentir totalmente confortável. Agora, muitas vezes, isso não vai ser suficiente. Pode ser necessário investigar a origem do medo. Principalmente quando seu medo de falar em público tem como base um evento traumático do passado. No caso do evento traumático, você teria que aplicar EFT para aquele evento traumático. Mas esse é um caso mais difícil. Eu recomendo procurar um profissional para fazer isso, porque vai ser muito difícil você fazer uma autoaplicação de EFT para um evento traumático. Também pode ser necessário investigar crenças limitantes. Nesse caso, você precisa identificar a origem dessa crença. Onde é que você adquiriu essa crença? Aqui você precisa identificar o evento específico da aquisição da crença e aplicar EFT. Mais uma recomendação: evite fazer EFT para uma situação genérica. Exemplo de situação genérica. Por exemplo, quando você faz, embora eu tenha medo de falar em público, eu me aceito profunda e completamente. Você diz que tem medo de falar em público, mas você não especificou qual é a situação, qual é o evento. Então isso vai tornar EFT mais difícil, menos eficaz. Também é bom evitar misturar vários sentimentos ao mesmo tempo, vários desconfortos ao mesmo tempo. No nosso exemplo, eu falei de vários desconfortos: palpitação, medo de ser criticado, vergonha. Se você fizer um EFT misturando tudo isso, vai demorar muito mais tempo. Então, pegue uma coisa de cada vez. Outra coisa que não é recomendável, e eu vejo muita gente fazendo, é fazer EFT para pensamentos. EFT, Emotional Freedom Techniques, técnicas de libertação emocional. EFT não foi feito para trabalhar pensamentos diretamente. Foi feito para trabalhar emoções. Só que, se você trabalhar as emoções, você recupera a clareza de pensamentos. Recuperando a clareza de pensamentos, sua percepção muda. Isso é chamado de mudança cognitiva. Quando sua percepção muda, suas reações mudam
sua vida muda. Quando sua percepção muda, seus pensamentos mudam automaticamente. Então, ao invés de você trabalhar os pensamentos, você trabalhando as emoções, e os pensamentos vão acompanhar a mudança da emoção. Assim fica muito mais eficaz, muito mais produtivo. Deixe seus comentários, suas perguntas, porque isso é muito importante. Se você precisa de ajuda, então considere agendar sessões individuais comigo. E também, se você quiser aprofundar mais no estudo do EFT, eu tenho vários cursos de EFT. Tudo isso está aqui na parte da descrição. E não se esqueça, dê o like, compartilhe e se você ainda não está inscrito, faça a inscrição, porque aqui você encontra centenas de vídeos como este. Obrigado e até o próximo.